Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma hora da menopausa. 60 minutos de conversa sobre tudo relacionado à mulher 40 a mais que está vivendo essa fase tão importante das nossas vidas. Estamos aqui eu, doutora Andressa Katiski, e a doutora Ana Bétega, né? Nós duas somos co-hosts aqui desse programa, que é um programa oferecido pela KEF, a sua aliada na menopausa. A KEF é uma empresa de produtos para mulheres no climatério e menopausa que acredita que o primeiro passo para o autoconhecimento é a educação. Então, é por isso que a gente está aqui, para educar e trazer informações valiosíssimas para você que tem interesse em conhecer melhor essa fase. E hoje, o nosso tema é extremamente especial. A gente vai falar sobre saúde emocional da mulher que está passando por essa fase. E para conversar sobre isso comigo e com a doutora Ana, a gente está recebendo aqui a Roberta Raduens. A Roberta, ela é terapeuta, especialista em saúde emocional feminina, que atende milhares de mulheres e ajuda as mulheres a se libertar, né? A encontrar a sua liberdade emocional. Ela é criadora do método Voar. Na verdade, mudou um pouquinho o nome pelo que eu fiquei sabendo, mas ela vai explicar pra gente melhor. E ela também é criadora de um grupo de mulheres chamado Corajosas. Ela é mentora e tem um longo currículo, mas enfim, ela ajuda mulheres nessa questão de saúde emocional. Então, é uma pessoa que tem muito conhecimento e que veio para compartilhar tudo com a gente aqui hoje. Roberta, seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, mulheres. Isso aí. Inclusive, eu gosto de lembrar essa palavra. Boa tarde, mulheres, né? Isso mulheres. Porque nós falamos assim, nós falamos como meninas, é bom, né? Todas nós temos uma menina viva dentro da gente, né? E que está muito ativa também, né? Mas é claro que quando falamos em menopausa, estamos falando de mulheres. E também de maturidade física, maturidade corporal, maturidade emocional, né? Então, mais uma vez, tão difícil, né? É um processo. A maturidade emocional. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, doutora Ana, que já estive lá no consultório dela. Já tenho enviado várias clientes lá para você. Roberta, minha paciente, querida, amada. Foi um encontro, né, Roberta? Exato. Nosso encontro foi realmente um encontro. Foi. E é muito bom encontrar não só pacientes, né? Mas quando a gente tem encontros assim, que a gente... de alma mesmo, né? Que a gente se encontra num abraço, num olhar, num sorriso. E a gente não encontra só do outro lado uma pessoa para te ajudar ou para te acolher. Mas você encontra parceiras de caminhada, né? Com Isso certeza, com certeza. E agora, né, conhecendo, estamos aqui com a doutora Andressa. Obrigada também pelo convite. O pouco que a gente conversou ali também foi uma energia muito maravilhosa, muita conexão, né? Não, no primeiro programa eu falei, Andressa, você tem que conhecer uma pessoa. A Roberta. É verdade. Eu falei, você tem que conhecer a Roberta. Acho que fazia uns 2 dias que a gente tinha tido a nossa consulta. E eu falei assim, não, é uma pessoa que você tem que conhecer, que eu tenho certeza que tem muito para agregar no nosso... Não só no programa, mas assim, na nossa caminhada, né? Exato. E para agregar outras mulheres a empoderar, a acolher, a ser voz para tantas mulheres que estão do outro lado nos ouvindo, né? Com certeza, com certeza. Verdade, mais uma vez, obrigada. E estou muito feliz de estar aqui. Acredito que tem mulheres corajosas por aí também assistindo, né? Coloquem aí que vocês corajosas estão aqui nos assistindo, porque eu falo que a coragem, ela é como se fosse já o final ali, né? Mais a ponta. Mas essa coragem toda nós temos, todas as mulheres têm. Só que muitas vezes a gente precisa ativar essa coragem. E como que a gente ativa essa coragem? Primeiro, porque a gente percebe que tem algo que precisa mexer, né? Que a gente precisa olhar para dentro. E nós vamos falar muito nessa saúde da menopausa, saúde mental, saúde emocional. Ela está muito conectada com esse olhar para dentro. Sim. E a mulher que ela realmente decide ativar essa coragem, ela primeiro olha para dentro. Ela primeiro para, ela se observa, ela se acolhe, né? Sim. Como a doutora Ana falou, e também acredito que foi essa maior conexão entre nós, né? Com certeza. Esse acolhimento, porque
é uma palavra tão simples e tão, né, fofa, ingênua, mas envolve tantas coisas, pouco utilizada, pouco ativa, pouco praticada, praticada, perfeito. Infelizmente. E a gente está falando da área da saúde, né? Que teoricamente quem trabalha com a saúde deveria trabalhar com isso em qualquer aspecto, né? Independente de ser menopausa ou em qualquer outro, porque quando a gente vai buscar um profissional, a gente já está buscando uma ajuda, né? Alguém que nos entenda e que nos ajude a melhorar a nossa saúde, nossa qualidade de vida, né? Muita gente com problemas já acontecendo ali, né? Então, e infelizmente a gente sente essa carência mesmo, essa falta de acolhimento, de empatia, né? De entender o ser como um todo que está do outro lado da mesa, né? Então, Roberta, queria que você contasse pra gente, assim, o que te levou a trabalhar com a saúde, né, mental da mulher? Conta um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui. Por que você se apaixonou por isso? Né? O que aconteceu que a Roberta virou mentora e trabalha com a saúde emocional das mulheres? Sim, olha que é uma pergunta desafiadora, mas ao mesmo tempo importante, com certeza. Estava hoje falando com uma cliente minha, né? Eu falo que como terapeuta integrativa, nós temos clientes. Nós realmente não temos pacientes, nós não somos médicas, não somos formadas, né, com CRM, mas temos ali, hoje, inclusive, estava olhando atualizado, 40 e poucos % de pessoas hoje já buscam a saúde integrativa no próprio SUS, também de forma particular, porque é um braço da medicina, é um braço da saúde que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. E é importante, né? Existem várias metodologias de terapeuta integrativa e eu, Roberta, por exemplo, não tinha esse conhecimento, vamos dizer assim, até os 40 anos eu era zero conhecimento sobre isso. E eu sei que muitas mulheres que estão assistindo, vão se conectar com esse momento de desconexão. E é muito que a gente percebe quando a gente passa dos 40 anos. Eu falo que com 40 anos, a cada 10 anos nós temos uma expansão de consciência natural, não é verdade? E aí, quando nós chegamos aos 40, é como se fizesse assim a nossa mente e fala, tudo se abre, né? A cabeça abre, o corpo sente, as emoções parece que ficam à flor da pele. E aí, né, claro que a gente começa a entender que não é só a questão emocional, só a questão fisiológica, mas também um contexto de vida, uma história. E sim, né, a pré-menopausa que está batendo a porta, né? Como a doutora Ana também já trouxe para nós, vai falar um pouco mais para me ajudar aí com esse lado mais, né, fisiológico, biológico. Mas, de forma geral, eu vim desse mundo de ajudar pessoas, né? Então, sempre tive vamos dizer assim, esse lado mais intuitivo. Todo mundo tem. Eu acredito que as mulheres, elas têm isso de forma natural. Mas a Roberta, em si, eu comecei a perceber que eu tinha isso naturalmente, pela minha história de vida, né? Enfim, e eu percebia que eu precisava muito ajudar as pessoas, que eu tinha que fazer algo onde sempre era para o outro. Até o momento que eu percebi que esse outro era sempre mais importante do que a Roberta. E aí que vem uma percepção, uma autopercepção de desconexão. Então, claro, isso não foi da noite para o dia, né? Eu falo que a minha jornada de autoconhecimento mesmo, ela começou com 35 anos, quando eu passei por fortes impactos emocionais. A primeira que foi a perda do meu pai, né, de forma repentina, e a segunda quando eu fechei uma loja da noite para o dia, no shopping, e foi impactante em vários sentidos, de dívidas, de questões de, enfim, né, carreira, emocional, autoestima, tudo. Mas eu me reinventei depois que eu fui trabalhar numa multinacional e aprendi muito lá. Né? Aprendi muito nessa empresa. Eu falava assim, nunca mais eu quero ser empreendedora, porque eu vinha desse mundo de empreendedorismo com as famílias. E aí eu falava assim, nada deu certo pra mim, agora nada vai mais dar certo. Então eu tinha esse vitimismo. Se auto-sabotando. Então, sabe, eu sempre fui uma pessoa otimista, mas que não saía do lugar e também não me via como uma pessoa que era valorizada. Eu realmente não tinha não sabia enxergar o meu valor. Mas nessa caminhada, né, da empresa, estudei, fiz outras coisas, subi ali com cargos na empresa, então comecei a perceber isso e comecei a observar o que as pessoas falavam para mim. Então, eu falo que essa observação, que inclusive é a letra O do meu método, né, da transição para voar, é algo que eu falo que é o mais diferencial de nós, seres humanos. Porque todos nós temos esse poder da observação. E a gente não observa. A gente observa o outro, a gente fala da vida do outro, mas a gente não consegue parar
pelo menos 5 minutos para observar a si próprio. Sim. Os seus pensamentos, os seus sentimentos. E aí, quando eu tive essa virada de chave, foi quando realmente houve esse despertar. E aí, eu já estava, né, depois de pandemia e tudo mais, com outras questões, eu saí da empresa e falei, eu preciso estudar mais sobre a mente humana. Foi aí que eu comecei realmente a estudar, me desenvolver, fiz neurociência, neurocoach, master coach, PNL. Então, eu entrei nesse mundo de estudos, inteligência emocional, imersões. Enfim, comecei a mergulhar mesmo. E aí, eu percebi que a Roberta tinha muitas qualidades, mas que ela não enxergava. As pessoas enxergavam, mas eu não me enxergava. E aí, eu comecei a lembrar o que as pessoas da empresa que eu trabalhava falavam sobre mim. Nossa, você é muito simpática, você é empática, você é atenciosa. Eu comecei a lembrar daquelas pequenas... Até hoje eu tenho escrito, sabe? Se tem alguém aí da empresa que eu estou falando, não vou falar o nome para não falar propaganda. Né? Inclusive, se tiver alguém da empresa que quiser patrocinar, eu vou aceitar. Se tiver aí alguma... Até hoje eu estava olhando os depoimentos que eu estava mexendo no destaque. O primeiro depoimento que tem no meu destaque do Instagram é um depoimento de um menino muito, muito querido, que era da minha equipe, que um dia ele viu lá fazendo um exercício na rua, né? E ele respondeu ali muito intuitivamente um elogio, dizendo quanto que eu impactei a vida dele. Eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso, né? E aí foi que realmente eu entrei nesse mundo e comecei a perceber, até pela questão do casamento, sou casada, né? Sou casada com o Edenilson Raduense, o sobrenome é dele, né? É uma bênção na minha vida, nos casamos na igreja e nunca separamos, temos aí um casamento abençoado, mas tivemos muitos baixos, né? A gente sabe que tem altos, mas também tem baixos. E nessas baixas, né, eu percebi ali que a Roberta também entregava muito, né, inclusive eu tava com a energia masculina muito alta. Muito alta, isso é muito importante. Nossa, demais. E resumindo nessa parte, foi o que mais, vamos dizer assim, mais pegou ali, de eu perceber que eu estava cansada, com a vitamina B12 em 100 e pouco. Meu Deus! Quase morta. Por que será que estava cansada, não é mesmo? Então, querendo abraçar o mundo, querendo ajudar os outros, mas eu não estava me ajudando. Sim. E aí entra muito o que você falou da questão da autopercepção, né? Nossa, eu acho que nós, como mulheres, a gente já vem de uma criação e de uma... A gente é desenvolvida para ser cuidadora. Abraçar o mundo. Exatamente, para fazer tudo ao mesmo tempo. E tá sempre resolvendo os problemas de todas as pessoas, né? E a gente, querendo ou não, a gente incorpora isso na nossa rotina. E então, todo mundo vem antes de nós. Exatamente. Né? Quando a gente chega no climatério, né, a gente trabalhando com isso e trabalhando com mulheres que estão passando por isso, a gente percebe que essa fase, quando ela chega, ela te obriga a parar um pouco e falar assim, espera. Perfeito. Eu preciso parar e olhar. É claro que não são todas que vão ter essa percepção ou que vão fazer isso, né? Mas ela meio que... ou você para e se olha, ou ela vai te parar, né? Então, quando a gente faz quando chega essa fase, é mais do que necessário, é obrigatório você fazer essa parada e fazer essa olhada para dentro, né? Que é uma coisa que o ideal é a gente praticar sempre, mas nem sempre a gente pratica, né? Tem essa consciência ou tem contato com pessoas que nos ajudem a desenvolver essa consciência, né, Roberta? Como você, né? Que é uma pessoa assim, quem tem o contato com você, as suas clientes, não pacientes, as suas clientes ou as suas amigas, enfim, né? Como estão em contato com você, com o seu conteúdo, já começam a desenvolver isso em si próprias, né? Exato. Não, realmente eu preciso me olhar. Será que eu tô bem? Tô percebendo que eu mudei, que eu tô mais cansada. Acho que eu preciso refazer meus exames, né? Mas nem sempre essa é a realidade. Inclusive, na grande maioria das vezes, essa não é a realidade. Não é. E daí, o que acontece? A mulher se depara com uma B12 de 100 e pouco. Pois é. Né? E daí, ela já não está cuidando nem dela, nem de ninguém. Tá bem louca, entre aspas, né? Mas aí a gente tem um ponto de vista muito importante, né? Porque, como a Roberta falou, a gente tem um olhar integrativo. Exato. Né? Sim. E quantas vezes a gente já passou por situações, enfim, que a clínica
né, o raciocínio clínico não ia até a vitamina B12, Exato. que ele ia só até as taxas hormonais, né? Pedia só um FSH, um LH e tá tudo bem, nem dosava os outros hormônios, enfim. Então, assim, a gente se depara hoje muito com a questão integrativa, como você falou, olhar a mulher como um todo, né? Olhar vitaminas, a parte hormonal, olhar a mulher como um todo. E, às vezes, não é só a questão de estar com uma baixa nas vitaminas ou baixa hormonal. Mas, assim, às vezes a mulher tem a clínica, né, de uma menopausa, de um climatério, e às vezes a gente fala assim, não, mas tá tudo bem aqui, teus hormônios estão todos bem, né? Tá tudo legal. Mas não é isso, é você olhar a queixa da paciente, o que essa paciente está te apresentando, o que ela tá entregando para você, né? Às vezes eu não tô bem, doutora, não tá legal, né? Exatamente. E assim, não é a resposta, não, tá tudo certo, vai para casa, você vai ficar bem. Não é isso. O que a gente pode agregar na vida dessa pessoa, melhorar a vida dessa pessoa, né? É verdade. Então, assim, esse raciocínio é muito importante, a gente olhar para a mulher como uma mulher mesmo, o que tem por trás dessa queixa, né? Perfeito. O que você nos contou? A primeira coisa que você nos contou, eu tenho um casamento abençoado, um casamento que tem altos e baixos, Sim. né? Então, assim, a Roberta não é só a Roberta que trabalha, a Roberta que vai, já estava numa empresa, que passou por altos e baixos na questão financeira, mas é a Roberta que tem um lar, que tem algo para gerenciar fora da empresa, né? Fora do trabalho dela. Como que ela está se sentindo em casa, com os filhos, com o marido? Né? Então, isso que é muito importante, né? Nossa, a gente vê a mulher como um todo. Perfeito, doutora. Que na tua descrição, você já falou, na verdade, a relação da tua vida, né? Sim. Então, esse é o olhar clínico, Sim. essa é a anamnese. Você olhar por que tem por trás dos bastidores. A fala da paciente é a mais importante. É a mais importante. Né? Inclusive, muitas vão dizer que tá tudo bem. Exatamente. Né? E daí, nessas entrelinhas, é que a gente vai captando a realidade, né? Se realmente tá tudo bem ou se tem algumas coisas que precisam ser olhadas com maior cuidado, né? Com certeza, com certeza. Nós já temos várias interações aqui, gente. Já. Vou falar. Ó, a gente já tem interação de Recife, de Porto Velho, Manaus, Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo. Vamos lá, vou começar pelo começo. Primeiro, quero agradecer, né, a todas as interações. Muito obrigada. Continuem mandando lá, que a gente vai fazendo aqui. Sim. Então, a Fernanda de Recife mandou: parabéns pelo programa, meninas. A menopausa mexeu muito com a minha autoestima. Como recuperar o amor próprio quando o espelho já não mostra quem a gente era? Nossa. Que pergunta, hein? Eu fiquei arrepiada aqui, olha. O espelho já não mostra quem a gente nunca, era. Né? Não se olhou no espelho, não se reconheceu. Sim. Exatamente. De estar totalmente nesse momento, inclusive, de desconexão. Como é que é o nome dela? Fernanda. Fernanda, essa autoestima que você está procurando, ela está dentro de você. Né? Começa por aí. Então, esse é o primeiro momento. Quando você não consegue nem se olhar para o espelho, ou realmente... Vai ter dia que a gente olha para o espelho. Eu vou falar hoje por mim, né? Que eu estou hoje na fase reflexiva, que é a fase da menstruação. E, assim, é um dos conteúdos que a gente traz como... nessa saúde integrativa, olhando as fases da mulher, né? Então, cada fase, realmente, enquanto a mulher está cíclica, ela está literalmente na pré-menopausa, mas também está cíclica, né? Que a doutora Ana vai explicar um pouquinho mais ali sobre isso. A gente tem ali... A gente é mulher de fases, né? E tem fase que realmente a gente olha para o espelho e fala, nossa, nada tá bom. O cabelo não tá bom, maquiagem não tá bom. Troca de roupa 3, 4 vezes, né? Enfim. E tá tudo bem, realmente é aquele momento. O que não pode ser é uma... sequência, né? Todos os dias não está bom. Então, se todos os dias não está bom, é porque realmente algo dentro não está bom. E essa autoestima é a estima por si mesma, né? Então, como você se sente olhando para dentro, como você se sente em relação à sua confiança, em relação ao seu corpo, né? Como você se sente em relação às pessoas. Quando você começa a perceber os seus comportamentos, né? Diante das pessoas, e essas pessoas são as pessoas de casa. A gente começa primeiro com os de casa. Às vezes a gente quer mostrar algo, ou que as pessoas de fora, do trabalho, da amizade, do mundo do empreendedorismo, né, de um grupo, enxerguem, né, você, por exemplo, mas muitas vezes você não quer. As pessoas de casa estão enxergando, estão falando, e você não está ouvindo essas pessoas. Então, esse é um dos primeiros, vamos dizer assim, pilares importantes. Claro, é você que tem que se enxergar, mas se for preciso alguém
explicar, né? Alguém te mostrar isso, começar a realmente observar. Quantas vezes eu estou ouvindo isso, que eu preciso buscar ajuda, que se torna também um desafio muito grande para a mulher, reconhecer que precisa de buscar ajuda, né? Verdade. Eu queria complementar a fala da Roberta só para Fernanda especificamente, porque, como ela falou assim, quando a gente o espelho já não mostra quem a gente era, tem uma coisa que eu levo, que eu acredito muito quando se trata de menopausa, é que quando a mulher entra no climatério e tem a sua menopausa, ela é outra mulher. Então, eu acho que, de repente, né, parar de buscar a pessoa que você era. Exatamente. Né? Então, assim, e olhar com amor para Fernanda que você exatamente. Né? Para a mulher que você é. É claro, né? Eu entendo, a gente entende perfeitamente que existe muitas mudanças, né? Porque daí a pele muda, o cabelo muda, aquelas ruguinhas, aquela gordurinha. Tudo isso é consequência da vida. Mas, de repente, começar a olhar para a Fernanda que você é hoje e com tudo aquilo que você criou, com toda essa bagagem, com tudo aquilo que você passou, com tudo aquilo que você fez por você e pelas outras pessoas, com tudo que você enfrentou e já conquistou na sua vida, né? Olhar para isso com mais amor, talvez te faça enxergar no espelho a Fernanda que você é hoje, né? E isso vai te fazer recuperar exatamente isso que a Roberta estava falando, que é a autoestima, o amor por si mesma, né? Olhar que todas essas, entre aspas, né? Todas essas cicatrizes, todas essas rugas adquiridas ao longo da sua história são consequência de todas as barras que você já conseguiu passar e vencer, né? Então, olha que maravilhosa é a Fernanda de hoje, né? Sem todo esse período, você não estaria aqui. E as pessoas que dependem de você também não estariam aqui, né? Então, esse olhar com mais amor, deixar a Fernanda de ontem no ontem e olhar a Fernanda de hoje com amor e com carinho e com todas as suas conquistas aí ao longo da história, eu acho que é um dos primeiros passos também, né? Pra gente reconquistar esse amor por nós mesmas, né? Exatamente. E é uma reconquista, até porque é uma reconexão, né? Nossa, nem fale. Eu acho que, assim, a palavra que... O gesto que me vem na mente, assim, quando a gente pensa em quem eu sou, quando a gente se olha no espelho, é a gente se abraçar. Né? Muitas vezes a gente abraça os outros, a gente no dia a dia beija, acolhe, né? Todo mundo, mas a gente tem se abraçado, né? O simples gesto de se abraçar, de se acolher, isso é tão importante, né? De nós mesmas curarmos nossas feridas, olharmos para o nosso passado com empatia e dizer, eu não sou mais a mesma pessoa de um ano, de 2 dias atrás. Hoje eu sou essa pessoa, né? O que o passado me trouxe, me ensinou, o que eu posso ser daqui para frente. Isso é tão importante, né? E que, assim, felizmente é só a idade que nos traz, os anos, né? Os dias. E por isso que a gente tem uma palavra tão importante que é o presente, né? Um presente realmente que Deus nos deu para a gente poder viver isso de uma maneira... encorajada, com força, com coragem, independente dos problemas que a gente tem no dia a dia, né? Isso é muito importante, a gente se acolher. Acho que se abraçar é o gesto mais... a única coisa que me vem na cabeça, assim, que a gente esquece mesmo, né? De se dar amor. Ninguém pode dar amor pra gente, né? Tá chegando o Dia dos Namorados, por exemplo. E quantas mulheres, né, começam a ficar perdidas e tá chegando uma data tão especial. Mas, assim, quem que é a pessoa mais especial pra gente, né? Claro, além de Deus, mas, assim, que vai se acolher todos os dias da vida, né? Então, isso é muito importante, se abraçar, se olhar com carinho, né? Com certeza. A minha professora de yoga sempre fala isso. Ela fala, se acolhe, se abraça, se dá uns beijinhos. E é engraçado, porque no começo, a gente se sente até envergonhada. Assim, nossa, eu vou ficar me beijando aqui. Mas, gente, né? Se dar uns beijinhos e se acolher. E perceber que naquele abraço você tem tudo que você precisa para viver até o fim da sua vida. Olha que filosófico. Olha! Vou ler mais umas interações aqui. Vocês são maravilhosas. Essa é a Laura de Porto Velho. Vocês são maravilhosas. A menopausa mexeu com o meu casamento. Como manter uma boa relação afetiva e sexual nesse período? Uau.
essa é uma pergunta bem recorrente, na verdade, muito, né? Muito. Essa parte da questão de relação íntima, ela fica bem afetada, abalada, né? Sim, totalmente abalada. Com certeza. Acho que o principal ponto, não só a queda dos hormônios, mas assim, a mulher, ela se desvincula muito, né, do marido, porque ela não se reconhece mais, Exato. né? Então, do parceiro. Então, assim, a baixa da libido não vem só da questão hormonal, mas também da questão emocional, né? Sim. De não se reconhecer, não se pertencer. Sim, né? verdade. Então, assim, vem as dúvidas, vem as queixas, vem ela não se sente atraída, né? Isso. Então, como que ela vai atrair outra pessoa? Exatamente. E aí a gente entra muito na questão do masculino e do feminino, né? Como você falou, assim, as mulheres acabam assumindo uma postura também muito masculinizadas, muito com um masculino muito forte, não só na relação, mas na correria do dia a dia, enfim, né? De postura. E como que eles vão colidir, né? Não tem a energia da bipolaridade. Então, isso é muito importante. Não, com certeza. Inclusive, eu falei que eu trouxe até uns números para lembrar, os números que eu não lembro de cabeça, mas tem ali um número voltado à questão emocional da mulher, né? Que 40 milhões de brasileiras estão no climatério ou na menopausa, e até 2030 nós teremos 1 bilhão de mulheres na menopausa. Esse é um número totalmente atualizado eu não lembro agora a fonte, mas tem a ver com a OMS, tá? Foi uma doutora também que trouxe isso, acima de 40 anos no Brasil. E essa população, nós teremos essa população que já está migrando até 2030 e que nós temos aí, inclusive, um boom da geração. Né? Que aí entra também essa questão da energia. Por que um boom da geração? Porque nós somos essa mulher 40+, ela está no momento onde ela tem filhos, ela tem adolescentes, ela está casada, o homem está né? No auge, porque a gente sabe que o homem nesse ponto, né? Verdade. Né? O homem, e normalmente é um homem mais velho, é um homem de 45, 50, e a gente sabe que a queda de hormônio, né, que baixa a libido do homem é muito diferente, muito diferente mesmo. Fisiologicamente, realmente somos diferentes, né? E a mulher tem essa questão também de estar ajudando um mais velho, que normalmente é um pai, uma mãe, um sogro, uma sogra, um tio, uma tia. Então, esse momento, além de, né, sentir que realmente ela não está se reconhecendo mais como a Andressa falou, né? De ser quem ela é nesse momento, de realmente não ser mais essa pessoa do passado. E o 40+ trouxe ainda mais claramente isso, talvez fisicamente, no corpo, na pele, porque aparece mancha, espinha que não, né, que não deveria aparecer. É o esquecimento. Pelos mais. Eu ando até com a minha pincinha ali, porque parece umas barbas aqui. É bem isso mesmo. E ainda, né, o que você consegue ver, né, no espelho, né, pro lado de fora, mas também como você se sente em relação a tudo isso. E aí, o emocional, ele afeta muito, né, principalmente essa questão mental, porque você está com essa pressão, né, do masculino. O que acontece? Quando a gente trata essa questão da energia masculina e feminina, a mulher, onde está o poder dela? No útero. O poder da mulher está no coração, todo mundo tem. Cabeça e cérebro, todo mundo tem, né, doutora? E o útero, e o ovário, e as trompas, tudo que está funcionando ali do feminino. Exatamente. É só a mulher que tem. E aí a gente entende aonde está a força do feminino. E assim, hoje mesmo, antes de vir, eu conversei com uma pessoa, eu falei, assisti lá o podcast. E aí ela falou, Roberta, mas eu já entrei na menopausa, eu tirei o útero. Eu falei, tá, eu sei, mas você sabe que morfologicamente ele está aí ainda, né? Então, e emocionalmente ele ainda está lá. Eu falo que emocionalmente você ainda tem útero. Sim. E de alguma forma isso traz esse lado do feminino. Essa percepção, esse conhecimento, mas também os sentimentos. De sentir que eu não estou bem, de sentir que eu estou sobrecarregada, de sentir que eu estou cansada fisicamente. E aí, a primeira coisa que abala quem é casada é o sexo. O casamento. Sim. É a questão física, sim. É uma das primeiras coisas, na minha opinião, e é o que eu vejo isso também em atendimento, tá? Não é só sobre o que eu já passei, mas também, principalmente nos atendimentos que eu faço com mulheres, é o que é a maior queixa.
né? E assim, tanto do lado dele quanto do lado dela, mas ela falando realmente, olha, não tenho vontade, já estamos há tanto tempo. E aí é um cuidado e uma atenção, mulher, né, que você que assiste a gente, de não esperar realmente o copo transbordar. Porque isso faz mal para todo mundo. Faz mal primeiro pra gente, né? E depois também vem pro casamento, e aí começa a ver coisas que não estavam vendo. O lado negativo, os comportamentos ruins se tornam muito mais pesados do que os comportamentos bons. E aí que a gente começa a ver onde vira esse emaranhado de coisas que você realmente não se conhece. Entende? Eu e a doutora Ana, a gente já conversou sobre isso num outro episódio, né? E, na verdade, uma coisa que é extremamente importante é a conversa mesmo, o diálogo, né? Exato. Entre o casal. É claro que é um momento de mudança e que, muitas vezes, o marido fica com medo, com receio de abordar, porque a mulher tá um pouco mais irritada e tem essa oscilação de humor. A mulher, às vezes, acha que todo mundo tá contra ela. E às vezes tá, mas nem sempre. Mas nem sempre. Isso foi muito bom. Mas assim, eu acho que sentar, principalmente quando a gente fala dessa questão da relação íntima, né? Sentar, conversar, abrir o jogo, né? Colocar as cartas na mesa mesmo. Sim. E outra, eu também acho que essa relação, para ela funcionar, ela tem que ser construída a duas pessoas. Exato. Né? Então, assim, a mulher tá passando por todo esse turbilhão, né? Aí vai muito dessa conversa do parceiro ou da parceira entender que esse momento exige que eu faça um esforço um pouquinho maior, né, para envolver essa mulher, né? Começa, a gente já até falou isso aqui outras vezes, né? Começa no bom dia, na mensagem que você manda para tua companheira de bom dia, né? Como o sexo, ele começa muito antes da cama. Sim, né? Então, principalmente para mulher. Exato. Principalmente. Exato. Então, nessa fase ainda mais, porque a gente já tá com os hormônios. Sim, aí autoestima baixa. Exato, já tá tudo isso que a gente estava falando aqui, né? Então, se não tiver uma contrapartida, uma pessoa que entende aquilo que a mulher tá passando, né? E que está realmente disposto, né? A entender que a partir de agora é diferente e eu preciso ter um empenho maior, né? E ter boas preliminares e ter mostrar mais carinho, né, pra mulher, mandar uma mensagem, elogiar, nossa, como você tá linda hoje, como o teu cabelo tá bonito assim, né? Então, isso é uma construção. E isso vai levar a mulher a ter vontade de ter relação, né? Não adianta o cara simplesmente não olha pra ela e daí à noite ele quer, né? Não é assim que vai funcionar. Aí quem que vai ter libido, gente? Aí não precisa nem estar na menopausa pra não ter libido. Tem isso também, né? Detalhe. Então, inclusive fica a dica aí pra todos os homens de todas as idades. Os maridos, os homens. Exatamente. Isso aí. Eu vou ler aqui algumas interações seguidas, porque todas elas estão relacionadas. E eu acho que a gente pode juntar tudo numa única uma única resposta, tá? Bom. Então, aqui tem uma interação da Marta, de Manaus. Ai, que bonitinho, ó. Ouvir vocês é como conversar com amigas queridas. Sinto muita raiva e tristeza sem motivo. Isso é só hormonal ou tem algo mais profundo, será? Aí, aqui tem uma interação da Simone, de Florianópolis. É normal sentir tristeza profunda, mesmo sem um motivo claro durante a menopausa? Denise, de São Paulo. Como diferenciar os sintomas emocionais da menopausa de um quadro de depressão? Uau. Eliane, de Porto Alegre. A menopausa pode afetar... Opa, não, essa é sobre memória. A Luciana, de Goiânia. Perdi o entusiasmo pelas coisas que antes me davam prazer. Isso faz parte do processo emocional da menopausa? Tereza, de Brasília. Sempre fui forte emocionalmente, mas agora me sinto vulnerável o tempo todo. Isso é sinal de algo mais sério? Acho que todas elas estão relacionadas com essa questão mais da depressão, né? Sim. Dessa confusão de se sentir mais triste e confundir isso com uma depressão. Em que momento saber que eu preciso buscar ajuda, né? Que isso é uma depressão ou não. Né? Então, acho que todas as perguntas estão juntas no mesmo... Então, sim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem, né, batido muito o martelo, e eu vou frisar, assim, mais uma vez aqui, que eu quero que nós, assim, que isso se expanda
quanto mais, acho que voz a gente puder levar, né, para tantas mulheres, é o nosso trabalho, o nosso objetivo aqui, né, de missão de vida. Com certeza. Né, como a Roberta falou. Propósito mesmo. É um propósito de vida. Sim. Que as mulheres entendam que entrar na menopausa não vem acompanhado de depressão, É. né? Mas às vezes vem acompanhado de sintomas, como a gente falou, né? De autoestima baixa, de oscilação de humor. Tudo isso decorrentes da queda hormonal. Exatamente. Né? E a gente tem que ter um olhar atento e, né, sempre acompanhado de um médico, mas assim, entender que esses sintomas nem sempre vão ser uma depressão ou um outro diagnóstico, né, de transtorno de ansiedade ou outras coisas. Mas a primeira coisa é a queda hormonal. Então, assim, às vezes a gente já trata como depressão ou como outros transtornos. Exatamente. E não entende que aquela mulher está simplesmente passando por um momento que é o climatério, a menopausa. Sim. Né? Então, assim, esse olhar como um todo para a mulher é essencial, né? Exatamente. E assim, não já de cara, é uma depressão, é um transtorno de ansiedade, não é, né? Calma, vamos respirar. Que o que acontece? Muitos médicos já tratam, né, de cara como, ou as próprias pacientes já se automedicam e já dizem, não, eu tenho medicamento depressão, da amiga lá, eu tomei exatamente. igual. Ai, meu Deus. Nossa, tô com aqui transtorno de ansiedade, não sei o que lá. Então, assim, não, gente, assim que fique muito claro que a primeira coisa que acontece com a queda hormonal vai ser essa oscilação de humor. Exato. E com tantas coisas que acarretam junto, né? Sim. Mas, assim, a gente tem que olhar a mulher como um todo e entender que a gente tem que primeiro tratar a parte hormonal, repor tudo que ela precisa, atividade física, mudança de estilo de vida, tantas coisas que englobam para, num segundo momento, né? Se realmente a gente não tiver uma melhora, se nada disso der certo, aí sim, né? Tratar ou fechar um diagnóstico. Mas para fechar um diagnóstico envolve muita coisa, né? Muita coisa. Não é assim de primeira que a gente vai fazer um diagnóstico. E quantas mulheres são diagnosticadas com depressão e não era uma depressão, né? Era assim, simplesmente queda da taxa hormonal, não estava repondo, ou uma hipovitaminose, né? Como você falou, nossa, minha B12 de 112. Quem que vai ter energia? Mesmo, né? É verdade. Uma D que a gente pega, quantas vitaminas D que eu pego de 4, de 7 em Curitiba? Baixa. Então, como assim, a pessoa está caminhando, não sabemos. E eu sempre penso, meu Deus, né? Como você está bem, uma ferritina baixa. Então, assim, não tem como, né? Então, a gente primeiro tem que olhar para a mulher como um todo, né? A gente não é só aqui, só os nossos sintomas também, as nossas queixas. A gente tem o que tem por trás disso, né? Questão fisiológica. Perfeito. Isso, inclusive, faz a gente também trazer esse olhar sobre o integrativo. Realmente, o que é integrativo? Na anamnese, inclusive, que eu faço, é justamente perguntando quando foi o último exame que você fez, como está a sua rotina na ginecologista, como estão essas questões também de exercício, do sono, né? Que muitas coisas... Porque, realmente, se você não dorme bem à noite, naturalmente, o dia né? É um transtorno. É cansativo demais, ou é irritante demais, ou é sem energia, né? Sim. Você fica no pico ali, e principalmente se for frequente. Então, muitas vezes, essa mulher, ela não tá... Pode ser uma questão realmente emocional, da raiz lá, da questão genética, da questão de convívio, né? Do que ela viu, ouviu e sentiu ali com os pais, com quem criou, com os avós, realmente de infância. Muitas questões estão na nossa infância, isso é um fato. Mas também tem coisas que não, tem coisas que estão realmente ali no teu estilo de vida, né? E aí entra essa questão do sono também. Puxa, nossa, mas eu sinto muita raiva, eu tô estressada. Aí você tá mandando, né, o cortisol pro cérebro todo momento, sentindo estressada. Nesse movimento de ataque, né? A pessoa não pode falar, nossa, fulana, você... Já soltam, né, um monte de coisa em cima da pessoa. E isso faz mal também para quem, né, reage. Eu falo que não é... Você para de agir. Sim. Se você percebe que você está só reagindo ao que te acontece, ao que falam para você, às situações básicas do dia a dia. Às vezes é uma louça, às vezes é um problema com alguma coisa do filho, sabe? Uma coisa simples do dia a dia, tudo é aquela história do pingo que se torna uma tempestade, né? E isso está realmente afetando o corpo, afetando a mente, afetando várias coisas, mas que nem sempre pode estar evoluindo para um quadro depressivo. E nem sempre a pessoa está.
Eu acredito muito, porque eu recebo muitas mulheres que elas vêm com, eu tenho transtorno de ansiedade. Diagnóstico fechado. Sim, diagnóstico fechado. Eu tenho ansiedade, tem algumas que realmente tomam já medicamento para depressão. Realmente, se a gente percebe que é uma pessoa depressiva, que está tomando medicamento, um transtorno de bipolaridade, qualquer outro diagnóstico, né, busca o teu psiquiatra, teu psicólogo. E vamos olhar também para ginecologista. Não tô indo na ginecologista, não. Mas pra gente ver, né, como isso é uma coisa curiosa. Sim. Que até alguns anos atrás, uma das medicações que a gente usava para tratamento de climatério e menopausa era antidepressivo. Sim. Né? Olha, ainda é, né? Sim. Mas assim, de cara, medicação para dormir, né? Vamos entrar com triptilina, vamos entrar com né, uma sertralina. Sim. E hoje a gente entende que não é mais assim. Que a gente primeiro vai tratar a mulher, vai olhar para essa mulher, vai acolher essa mulher. Perfeito. E num segundo, terceiro momento, aí, se nada der certo, né? A gente vai entrar com a medicação. Mas assim, a medicação já fica, né? Não é mais a primeira escolha o antidepressivo. Por quê? Porque ela vai, às vezes, mascarar os sintomas dessa mulher. Com certeza. Porque ela vai estar ali com uma dose de uma super dopamina e, né, se enganando, se iludindo que tá tudo bem, né? Tapando o sol com a peneira e, na verdade, não tá tudo bem, né? Não tá, exatamente. E a frustração continua. Ela vai continuar se olhando no espelho, não se reconhecendo. Exatamente. E... Cadê essa e força? se sentindo numa obrigação de estar bem, porque afinal agora eu tô medicada. Exatamente. Né? E eu sempre acho também que assim, se você tá se perguntando qual é o momento de buscar ajuda, esse é o momento de buscar ajuda. Porque esse podcast não chegou para você à toa. Não, Tudo e tem assim, um porquê. a gente sempre precisa de ajuda. Sim, né? com certeza. Nós somos, como seres humanos, a gente é coletivo, a gente não é individual. Exato. Né? Então a gente precisa de ajuda em qualquer momento da vida. Perfeito. Né? Se a gente já traz toda essa, como você, Roberta, estava falando, toda essa história, toda essa carga emocional de infância e tudo mais, Sim. a gente vai precisar de ajuda quando chegar no climatério, né? Exatamente. E assim, a Roberta frisou coisas que eu acho que são essenciais para nós mulheres entendermos a raiz de tantas coisas nossas, assim, de tantas doenças, de tantos problemas, questões emocionais, que é o nosso ventre, né? Que é o nosso útero. Sim. Tanto que os dois momentos de vida que a gente mais vai desencadear, doença autoimune, todas as outras doenças, são quais momentos? Gestação, climatério e menopausa. Né? Então, são os dois momentos que o útero tá ali, ó, né? O útero anexo, né? O útero, ovário, trompas. Então, assim, a mulher tem que entender que são dois momentos muito importantes na vida. Né? E que estão conectados com um único local, né? Que é o olhar para dentro. É verdade. Então, assim, quantas coisas acontecem ali, né? Que só a gente sabe. Sim. Né? Que, traumas, vulnerabilidade, passado, né? Às vezes, de um aborto, de situações que a gente passou que foram tão doloridas para todas nós, né? Sim. E que a gente tem que se reencontrar. Então, assim, são dois momentos da vida da mulher que são muito marcantes, que é a gestação e climatério e menopausa, né? Exato. Que são tantas doenças que vêm com tudo. Que é ali a transição, que é os hormônios são a flor da pele totalmente. Sem falar na menarca, que também é um momento de transição. Terceiro momento. Inclusive, a menarca, eu gosto muito de reforçar sobre a menarca, porque o método integrativo especializado em mulher, ele tem esse diferencial mesmo. De muitas vezes, você fala, nossa, mas eu nem lembro da minha primeira menstruação. mas eu nem lembro. Mas não... Nossa, foi tão... que eu nem lembro. A maioria das mulheres fala que nem lembram. Ou muitas falam assim, isso não é importante. Isso muito importante. Nossa, extremamente importante. E aí a gente começa a perceber, e assim, é claro que ninguém vai falar assim, como foi minha primeira menstruação mesmo? Exatamente. E ficar aqui forçando a mente, né? Eu falo assim que eu gosto, inclusive, até de indicar um filme. Aquele Red, aquele filme, um filme chamado Red, é um desenho. Red, esqueci o nome agora do resto do filme. Mas ele é um monstrinho cor-de-rosa, eu acho que laranja, não lembro agora. Mas é uma menina e que ela se transforma nesse monstrinho ao longo do filme quando ela menstrua pela primeira vez. Então, assim, eu acho que é muito divertido para você entender esse lado, né, de uma forma divertida, mas tem um momento muito profundo, porque entra também essa conexão da mamãe. Então, assim, quem normalmente, a menina principalmente, né, claro,
espera receber esse acolhimento da primeira menstruação. Do aprender a colocar um absorvente, do acolhimento, de não expor, da vergonha, de tantas coisas que aparecem. Ou simplesmente, não, Roberta, foi tudo bem, a minha mãe falou antes, deu tudo certo, mas uma outra situação, essa menina sentiu que, puxa, eu era criança até um tempo atrás e agora eu sou mulher. E aí, esse peso dessa responsabilidade de que agora, a qualquer momento, eu posso engravidar. De que, sabe? E assim, olha, a gente percebe tantas mentes nesse momento, através do processo terapêutico, o quanto que fala assim, meu Deus, quando a gente pensa que a gente já entendeu muitas coisas, Deus envia realmente pessoas e fala, meu Deus, é poderoso. O quanto isso, né, conecta, né? Que engraçado, né? Isso me lembra uma situação minha. Agora, particular, eu nunca comento aqui da minha vida. Eu ia comentar uma minha também, mas vai. Olha aí! De situações, assim, que às vezes a gente não se dá conta de como as coisas marcam a nossa vida. Sim. Do quanto, assim, a gente sempre, desde o início, né, que a gente começa a menstruar, enfim, e tudo sempre esse peso, né, de eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então, assim, eu tenho que terminar, agora eu tô no cursinho, eu tenho que fazer a faculdade. Daí, na faculdade, não, eu não posso engravidar, eu não posso não sei o que lá, eu não, né? Eu tenho que me privar porque eu tenho que me formar. Daí, depois, eu tenho que ter uma vida profissional muito ativa, eu tenho que produzir, mas agora não é o momento. E eu nunca tinha me deparado com isso. Sim. Que eu, né, ativamente, sempre na questão profissional, e sempre com tanta coisa na cabeça, né? E trabalhar. Até que um momento que eu tava na igreja, um dia as meninas falaram assim pra mim... eu tava numa foto e parecia que eu tava grávida, porque a minha blusa aumentou, assim, meu Deus, eu tava... assim, realmente volumosa com aquela blusa. E uma delas falou assim, Ana... Nossa, a Dulce, que eu amo, uma querida maravilhosa. Um beijo, Dulce, se estiver me escutando. Ela falou, Ana, parece que você tá grávida. E elas falaram assim, com muita emoção, falando aquilo com muito carinho. Sim. E eu olhei e falei, Deus me livre. Daí, na hora que eu falei, Deus me livre, eu falei assim, mas foi a primeira vez que eu olhei pro que eu tava falando. E eu falei, mas por que Deus me livre? Olha. Seria a coisa mais maravilhosa que aconteceria na minha vida se isso acontecesse. Sim. Olha. Então, quantas coisas tem por trás disso? Quantos bloqueios, né, eu tive na minha vida, ao longo da minha vida, para pensar assim que não, que se eu engravidasse seria uma coisa ruim, que se eu tivesse um filho trabalhando, eu não poderia dar conta, né? Então, assim, como a gente se pune ao longo da vida, né? Exatamente. Então, assim, isso realmente é uma coisa muito forte. Eu tenho muitas mulheres que chegam na menopausa, estão perto disso, e que eu pergunto, quantas vezes já teve filho, já engravidou? Não, nunca engravidei, graças a Deus. É sempre, às vezes, uma né, resposta na lata, e a gente não se pergunta o que está tem por trás. Eu falava né? isso. O que tem por trás disso? Então, assim, desde a tua primeira menstruação, né? Se alguém te acolheu, te recebeu, quem te ensinou sobre isso, Exato. como que ia ser dali para frente, né? Então, assim, realmente a mulher, ela é muito mais complexa do que só uma menstruação, só uma gestação ou um climatério e uma menopausa, né? Exatamente. Tem muita coisa por trás disso. Muita. Que legal. Nossa, legal. maravilhoso. Obrigada maravilhoso. pelo Obrigada seu relato. por compartilhar. Nossa, muito legal. Que linda. Eu vou ler, agora infelizmente a gente já está se encaminhando para o final. E para finalizar, Deus, como assim? eu vou ler 2 perguntas de 2 homens. Olha que legal, para ser um pouquinho diferente. Mas assim, pessoal, todo mundo que interagiu e que ainda está interagindo, agradeço a todos vocês. Tá comigo aqui, com a Andressa, mas eu vou... A doutora Ana vai ver, a Roberta vai ver também todas as interações, tá? Sim. Obrigada por você que interagiu. Obrigada. E agora eu vou ler a interação do Carlos de Campinas. Minha esposa está passando pela menopausa e percebo que ela está muito sensível emocionalmente. Como posso apoiar sem parecer invasivo? E a gente tem também a pergunta do Henrique, de Porto Alegre. Sou filho de uma mulher incrível que está na menopausa e parece estar sofrendo em silêncio. Como abrir espaço para esse diálogo com o acolhimento? Então, 2 homens, né, que estão assistindo o nosso programa, ouvindo o nosso programa, e estão interessados em acolher as mulheres que estão ao seu redor, né? Então, parabéns por vocês estarem aqui. Parabéns. Aprenda com esses homens aqui, ó, que estão aqui. Que bacana.
Maravilha! Roberta, começar. Vai, Roberta, nossa convidada maravilhosa. Isso. Sabe que essa questão do olhar do homem é muito importante, né? E eu acredito que, inclusive, isso já é uma quebra de padrão, de geração mesmo. Como eu gosto sempre de lembrar o quanto nós estamos vivendo um momento de romper padrões, de quebrar gerações, no sentido de não que eu vou negar, a gente tem que sempre acolher a nossa história, aceitar muitas vezes. Eu sei que muitas vezes a gente tem um desafio pela frente em aceitar histórias negativas, histórias de dor, de sofrimento, mas o homem, quando ele tem esse olhar, e aí que outros homens também possam, nesse momento, ter esse olhar, é fundamental. Porque é claro que o homem, muitas vezes, ele não aprendeu. Ele literalmente não aprendeu a lidar com essas situações, ou ele não tem, como ele não passa por isso, ele acaba não tendo tanto essa, vamos dizer, essa empatia da forma como a gente gostaria que o homem tivesse, talvez, né? Mas, de alguma forma, esses dois homens, eles mostram o quanto eles estão interessados, né? E esse é o primeiro caminho. E esse estar interessado é primeiro isso, essa conversa que você falou, a comunicação. Ela é essencial. E essa comunicação, muitas vezes, o homem, ele é fechado. Porque, vou até aproveitar e trazer mais um dado, que eu gosto de trazer alguns dados. Quando a gente fala em pessoas brasileiros, atualmente, inclusive, nós estamos em primeiro lugar esse ano, muito triste, né? E considerado um país mais depressivo e ansioso. Nós entramos em 2025 com esses números alarmantes aí. E desses números, né, que são 11 milhões de brasileiros que sofrem depressão, 18 milhões transtorno de ansiedade, 70% desse número são mulheres e também são os que buscam ajuda. Então, assim, olha que forte isso. Normalmente são as mulheres que buscam ajuda, tanto para elas quanto para os homens. E essa busca de ajuda emocional, a busca de ajuda médica, né? Aonde ela tem os recursos ali que ela pode buscar. E esse homem, ele pode, em primeiro lugar, incentivar a busca de ajuda. Porque, claro, se você não tem esse recurso, porque todos nós temos algo para entregar, com certeza, mas também temos algo para receber. Sempre temos algo para receber. E esse algo para receber, ele está muito nesse aprender com o outro. Então, ir lá no consultório da doutora Ana e receber as instruções dela, ouvir, se sentir realmente acolhido, né? Através também do que você trabalha, né? Dos produtos para menopausa, da terapia e de tantos outros profissionais que podem ajudar. Muitas vezes, você é uma amiga que está muito querendo ajudar essa pessoa. Puxa, eu tô vendo que essa pessoa não está bem, ela não fala. E, às vezes, essa falta de é igual esse moço por último que falou, né? Eu tô vendo que ela está sofrendo calada. E esse sofrer calada é realmente o medo de pedir ajuda muitas vezes, né? Então, essa é a hora de falar, como que eu posso te ajudar? Talvez fazendo perguntas, né? Porque isso, como que eu posso ajudar, comunicar, falar, olha, contando uma história, né? Olha, eu fiquei sabendo, uma amiga, uma conhecida, aconteceu isso, de repente trazer uma história de conexão para que você caso você tenha algum receio de chegar diretamente nessa pessoa, né? Que isso pode acontecer. Eu não sei como ela vai reagir. Tá achando que eu tô cuidando da vida dela. Tá achando que eu tô falando que ela tá velha. Que eu já ouvi. Tudo que eu tô falando é o que eu já ouvi. Então, tem toda essa questão também do homem se sentir ali um pouco, realmente, como fazer, né? Mas ele pode ser esse instrumento, né, essa ponte aí para ajudar essa mulher. Tanto o esposo ali de Campinas, né, o marido de Campinas, quanto o filho ali da outra cidade, que eu não lembro o nome. É verdade. Muito legal. Roberta, Ana, infelizmente chegamos ao fim. Quer encerrar, Ana? Não, pode ir você. Bom, então, só para encerrar aqui a resposta da Roberta, para você que quer ajudar a sua esposa, a sua mãe, ou você, mulher, que está passando por isso e quer aprender mais, consuma o nosso conteúdo. Pois é. Né? A gente está produzindo conteúdo aqui que é conteúdo pautado, né? Então, a nossa intenção de trazer esse programa com uma médica, com uma farmacêutica, com uma terapeuta e com outras convidadas que virão, é exatamente trazer conteúdo valioso e de qualidade e gratuito para que você possa aprender o que é essa fase, tanto para quem está passando, quanto para quem também está passando, né? Porque os homens, junto com a sua mãe, com a sua esposa, vão passar por isso também. E consumir conteúdos assim faz com que você entenda melhor essa fase e, entendendo melhor, você consegue se colocar no lugar dessa mulher, né? Então, para você que quer nos acompanhar,
siga no Instagram, @Hora da Menopausa, né? O nosso Instagram é novo, mas a gente vai postar muita coisa legal lá. Muita. Inclusive, quero deixar o convite aqui que eu e a doutora Ana, a gente vai lançar a data certinho lá, mas a gente vai estar numa live na próxima semana respondendo as perguntas que a gente não respondeu aqui. Uau! Então, nós estaremos lá na hein? live. Inclusive, fica o convite, Roberto, para estar com a gente lá respondendo as outras perguntas. Certeza. E também, @doutora Andressa Katisky, @doutora Ana Luísa Bétega, com 2 T's, e como é que tá teu @? Roberta Hadwens, com Isso. Z no final. Isso, tudo Então, junto. vai estar aqui na descrição desse vídeo, né? Todos os arrobas. Nos sigam, consumam o nosso conteúdo e estejam com a gente aqui na próxima Hora da Menopausa. Muito obrigada pela sua audiência e um beijo. Até a próxima. Beijo.